Em junho de 1941, o exército de Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão da história, avançando sobre a Rússia com uma velocidade devastadora. O Exército Vermelho, mal organizado e despreparado, foi pego de surpresa pelas rápidas táticas de Blitzkrieg, que devastaram a força aérea soviética em terra e resultaram no cerco e aniquilação de grupos inteiros de exércitos. Os alemães encontraram resistência mínima nessa fase, enquanto seus Panzers avançavam sem oposição, dizimando uma grande quantidade de tanques e equipamentos soviéticos. Nem tudo saiu como a Alemanha queria. Eles foram pegos de surpresa por um novo tanque soviético, o T-34, que avançou contra as forças alemãs, como um monstro pré-histórico, ignorando o fogo de meia dúzia de tanques alemães e destruindo Panzers com facilidade. Conhecido por seu notável equilíbrio entre poder de fogo, mobilidade e proteção, o T-34 provou ser um tanque significativo e altamente eficaz. O Marechal von Kleist considerou o T-34 o melhor tanque da Segunda Guerra e o general Heinz Guderian reconheceu sua superioridade frente aos tanques alemães nos estágios iniciais da guerra. No entanto, apesar de suas qualidades, um número significativo de T-34S, aproximadamente 45 mil, foi perdido em combate durante a guerra. Apesar do design revolucionário do T-34, uma análise detalhada mostra falhas críticas. Junte-se a nós para explorar os pontos fortes e fracos do T-34, analisar estratégias de batalha e entender as verdadeiras razões dessas perdas. O primeiro T-34 foi produzido em 1940, resultado das lições da Guerra Civil Espanhola, onde tanques soviéticos da Primeira Guerra Mundial foram superados pelos alemães mais modernos. O T-34 tinha poder de fogo, blindagem e mobilidade superiores aos tanques alemães da época. Uma de suas características mais inovadoras era a blindagem inclinada, um detalhe de design aparentemente simples que influenciou significativamente os projetos de tanques futuros e deu ao T-34 uma vantagem distinta no campo de batalha. No início da invasão alemã, as unidades operacionais soviéticas possuíam apenas 967 tanques T-34. Apesar desse número relativamente pequeno, o T-34 deixou uma marca significativa do ponto de vista sociológico. O comando alemão ficou surpreso que os eslavos inferiores pudessem produzir uma arma igual, se não superior. Na prática, as tropas alemãs desanimaram ao ver seus projéteis antitanque ricochetearem sem causar danos. Os lados inclinados do T-34 destacavam as formidáveis capacidades defensivas do tanque. Apesar da superioridade técnica do T-34, sua eficácia nas primeiras batalhas na Ucrânia foi prejudicada pela má implementação. A conhecida narrativa soviética se desenrolou. As tripulações dos tanques eram inadequadamente treinadas. Muitos motoristas tinham menos de 5 horas de experiência ao volante. Os artilheiros nunca haviam operado canhões de tanque, e algumas tripulações nem tinham visto um T-34 antes da guerra. Isso levou a decisões ruins, manutenção inadequada e a incapacidade de aproveitar totalmente as vantagens do tanque. A falta de treinamento foi agravada pelas purgas stalinistas, que dizimaram metade dos oficiais da divisão blindada, comprometendo ainda mais a prontidão dos tanques. A abordagem alemã ao treinamento era superior, focando na flexibilidade tática, habilidades de tiro e uso de rádios. As tripulações eram incentivadas a aprender com erros e testar estratégias. Já o treinamento russo era bem mais rigoroso. Tripulações soviéticas eram punidas por iniciativa, resultando em táticas rígidas e previsíveis, geralmente avançando em poucas formações.
Isso tornava os T-34 vulneráveis a serem superados em manobras pela abordagem de armas combinadas dos alemães. Nas fases iniciais da guerra, os soviéticos tendiam a usar seus tanques T-34 em ataques frontais excessivamente agressivos. Isso favorecia os pontos fortes das armas e táticas antitanque alemãs, levando a grandes perdas de tanques. Além disso, as divisões blindadas soviéticas estavam drasticamente mal abastecidas, possuindo apenas uma fração dos rádios, peças de reposição, munição e suprimentos gerais necessários. Essas deficiências logísticas foram agravadas ainda mais pela falta de informações precisas sobre as posições alemãs e pela ausência de apoio de artilharia significativo. Como tecnologia militar, o historiador Steven Zaloga observa que a enorme deficiência em treinamento e táticas demonstrada pelas unidades de tanques do Exército Vermelho tornou o T-34 uma espada muito cega durante a Operação Barbarossa. Antes do T-34-85, em 1944, só comandantes de companhia dos T-34 tinham rádios. Devido à escassez, os demais tanques da companhia usavam bandeiras para se comunicar nas batalhas. Porém, as bandeiras foram ineficazes no caos do combate, tornando-se logo inúteis entre fumaça e poeira. Aliado a táticas ruins, as tripulações dos T-34 achavam difícil manter a coesão e a fluidez durante a batalha. Consequentemente, os comandantes soviéticos frequentemente recorriam à estratégia custosa de usar sua vantagem numérica para sobrepujar o inimigo. O projeto do T-34 apresentava uma torre apertada para 2 homens, abrigando o carregador e o comandante, ou artilheiro. Essa configuração sobrecarregava o comandante, responsável por manter a consciência situacional, guiar o motorista, localizar alvos e operar o canhão. Assim, ele ficava sobrecarregado e incapaz de cumprir essas tarefas com alto padrão. O municiador enfrentava seus próprios desafios, enquanto o tanque inicialmente armazenava 9 projéteis em suportes prontos nas laterais do compartimento do casco. Quando acabavam, ele buscava os projéteis de 21 libras em compartimentos sob um tapete de borracha no piso do casco. Para piorar essa dificuldade, não havia um cesto de torre, obrigando o municiador a se mover pelo casco enquanto a torre girava ao seu redor. Essas limitações impediam a tripulação do T-34 de igualar a eficiência dos tanques alemães ao atacar alvos com precisão. Embora reconhecido pelo alto comando soviético, esse problema permaneceu sem solução até a introdução do T-34-85 em 1944. O design da blindagem inclinada foi eficaz, mas reduziu o espaço interno. O espaço apertado, piorado pela blindagem inclinada e suspensão Christie, criava grandes desafios para a tripulação. O espaço interno limitado levou à incorporação de células de combustível nas laterais do casco, o que representava um risco significativo. Se atingidas por projéteis perfurantes, essas células de combustível podem se romper, aumentando o risco à tripulação e comprometendo a eficácia do tanque. Um estudo dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia descobriu que uma penetração por um projétil antitanque frequentemente resultava na destruição do tanque e na perda de 75% da tripulação, apenas 18% no tanque Sherman. O avanço dos canhões alemães de tanques e antitanques tornou o T-34 rapidamente vulnerável a impactos frontais. Para complicar, os T-34 apresentavam grandes variações na resistência, nos métodos de fabricação e na composição da blindagem. No pior dos casos, essas discrepâncias tiveram consequências fatais para as tripulações. Mesmo uma blindagem impenetrável podia causar danos, pois pedaços de metal se soltavam dentro do tanque e viravam estilhaços, fenômeno chamado fragmentação interna. Além disso, as soldas e junções entre as placas de blindagem eram de baixa qualidade.
Isso permitia que a água da chuva infiltrasse, causando falhas elétricas e tornando o tanque vulnerável a armas como coquetéis Molotov. Além disso, as soldas frequentemente rachavam após serem atingidas por um projétil, comprometendo ainda mais a integridade do tanque. Em combate, uma das desvantagens mais graves enfrentadas pelos T-34 era a visibilidade limitada. Até o fim de 1942, os comandantes não tinham cúpula dedicada e dependiam só de um periscópio com campo de visão limitado. A doutrina soviética agravava o problema ao exigir combate com todas as escotilhas fechadas. Assim, o assento do comandante não tinha ajuste de altura para que ele visse o campo de batalha. Diferente dos alemães, que deixavam a cabeça exposta para manter a consciência situacional. O motorista também enfrentava desafios, tendo apenas uma fenda de visão voltada para a frente disponível quando sua escotilha estava fechada. Além disso, eles frequentemente não podiam contar com o comandante para ajudar, já que o comandante normalmente estava ocupado operando o canhão. Os outros membros da tripulação tinham uma visibilidade igualmente limitada, contando apenas com pequenas fendas de observação. Isso resultava no tanque ficando praticamente cego no campo de batalha. Relatórios alemães notaram que os T-34 demoravam a reagir ao fogo inimigo, permitindo que artilheiros alemães disparassem vários tiros antes de serem revidados. Em um incidente notável, uma equipe antitanque disparou 23 vezes em um T-34, travando o anel da torre. Embora isso demonstrasse uma proteção de blindagem impressionante, também ressaltava a vulnerabilidade do T-34 devido à sua visibilidade limitada. Esse problema só foi totalmente resolvido em 1944. Se um tanque tem blindagem, poder de fogo e mobilidade superiores, mas vive quebrando antes da batalha, ainda pode ser considerado bom? Essa lógica, frequentemente aplicada aos tanques pesados alemães, também é relevante para o T-34. Em 1941, o motor V12 do T-34 supostamente tinha uma vida útil média de apenas 100 horas. Em 1942, os T-34 percorriam apenas 35 quilômetros antes de quebrar. Oficialmente, Nikolai Fyodorenko, chefe da diretoria blindada do Exército Vermelho, afirmou que a quilometragem média do T-34 não ultrapassava 200 quilômetros antes de precisar de uma revisão geral. A baixa confiabilidade comprometeu muito a eficácia do tanque em combate. Apesar de suas características de design impressionantes, os motores de rotação da torre do T-34 frequentemente falhavam. Os filtros de ar deixavam entrar sujeira, as transmissões quebravam com facilidade e as primeiras esteiras eram frágeis e rompiam com frequência. As perdas de veículos devido a falhas mecânicas eram impressionantes. Dos mais de 57 mil T-34 fabricados na guerra, 44.900 foram perdidos. Relata-se que 40 dessas perdas foram devido a falhas mecânicas ou logísticas. No total, entre 1941 e 1945, os soviéticos perderam impressionantes 96.600 veículos blindados de combate. Essas estatísticas ressaltam os grandes problemas de confiabilidade que afetaram o T-34 e as forças blindadas soviéticas durante toda a guerra. Com o avanço da guerra, o T-34 mostrou mais eficácia no campo de batalha, especialmente na campanha de verão de 1943. Apesar dos alemães diminuírem a diferença tecnológica entre o T-34 e os tanques Tiger e Panther, as táticas soviéticas já tinham evoluído bastante. Os comandantes soviéticos reconheceram que a guerra mecanizada não era determinada apenas por combates individuais entre tanques, mas sim pelo grande choque de forças armadas combinadas. O baixo custo e a fácil produção do T-34 deram ao Exército Vermelho grande vantagem numérica em blindados.
Isso facilitou uma nova tática: sobrecarregar as divisões Panzer alemãs com grandes quantidades de T-34S. Essa estratégia foi muito eficaz contra as forças alemãs, sobrecarregadas e dispersas. Apesar das circunstâncias difíceis, as tripulações dos tanques T-34 lutaram bravamente durante toda a guerra. Enfrentando grandes probabilidades, falhas mecânicas e pouco treinamento, essas tripulações mostraram coragem e resiliência notáveis. No final das contas, o suprimento aparentemente interminável de T-34S desempenhou um papel crucial em repelir as forças alemãs e iniciar o avanço em direção a Berlim.